pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, o segundo episódio do Papo de Startups da AB Startups em parceria com a Snack. É um prazer novamente estar aqui. A gente já conversou com a Clara Bidorini sobre ideação e hoje a gente vai falar com o Pietro sobre validação. Tá aqui comigo o Cris e o Pietro. Rapidinho eles vão se apresentar para vocês também. Espera só um minutinho. E eu queria dizer um pouco sobre a nossa série, né? Esse é o segundo episódio dessa primeira série da AB Startups em parceria com a Snack. E a gente está trabalhando todas as etapas da startup, que a startup vive, né? Ideação, validação, vamos falar de Product Market Fit, vamos falar de operações e hoje especificamente apenas sobre validação. A gente vai explorar bastante esse tema, desmistificar para vocês que estão vivendo essa etapa, para poderem aprender com quem já fez, com quem tem experiência sobre como vencer os desafios dessa etapa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia, Luiz? Estou animado. A gente fez um papo excelente, né? Falando sobre ideação. E hoje, quando a gente está falando de validação, super animado. Então, Cristiano Freitas, diretor financeiro da AB Startups, fundador da Cirrus. E hoje, vamos lá, Pietro, esse cara hoje é especial, hein? Fala, gente, tudo bem? Fala, Otero, fala, Cris. Prazer estar aqui de novo, um prazer estar aqui com a AB Startups, representando a Snack, também a Ficha. Bom, vamos falar, né, nessa etapa que é tão importante na vida das startups, que é a etapa de validação. Acho que vai ser um papo bem legal, bem útil para quem está pensando em empreender ou para quem já tá desenvolvendo, porque esse processo de validação ele não para nunca. Muito bom, Pietro. E você que tá aí vendo ou ouvindo a gente, né? Preste bastante atenção nesse conteúdo. É normalmente a etapa que determina o sucesso ou o fracasso da startup. Então, saber fazer bem a validação é de suma importância para o sucesso da sua startup. Meu nome é Luiz Otero, eu sou o diretor executivo da AB Startups e vai ser um prazer bater o papo com esses feras aqui e trazer à luz temas tão importantes como esse para o sucesso das startups. Deixo com o Cris para iniciar esse bate-papo nosso, com o Pietro. Hoje o agradecimento é em dobro, né? Então, agradecer aqui ao Pietro que está com a gente, nosso parceiro da Snack, da Fischer aqui no podcast. E o agradecimento da Bakery também, Gabriel, nosso parceiro, para viabilizar todo esse conteúdo. E eu vou começar, Pedro, já te mandando uma pergunta logo de cara. A gente falou aproveitar que aqui estamos entre amigos, né? Hoje é a hora de sabatinar, né? Então, vou fazer o papel de quem está ouvindo. Tudo que você queria perguntar é hoje, se prepara, né? Então, começando falando sobre esse papo assim de validação, eu queria que você comentasse um pouco qual a importância dessa etapa para a startup. E principalmente, a gente falou um pouco isso na última conversa, né? Dos reflexos em relação às falhas, aprendizados e até mesmo prejuízo, né? Que você pode evitar cumprindo bem essa jornada, né? De validação. Cara, eu acho que essa etapa que mais economiza dinheiro gasto errado no futuro. Então, a gente comentou no primeiro episódio um pouco da etapa de ideação, que é onde basicamente você vai lá, tem uma ideia, levanta algumas hipóteses, e a gente falou que tem que andar colado com a validação. E o que é a validação? É você entender se aquela hipótese que você levantou, ela de fato se confirma e se você consegue propor uma solução ideal para aquele negócio. Então, esse é um processo que nunca acaba. Você vai estar sempre validando algumas coisas, mas ele é extremamente importante para você evitar erros. Então, você procurar validar o quanto antes e gastando o mínimo de recursos para que depois você não gaste muito recurso antes de validar alguma coisa e chegar lá na frente, você vê que aquilo não era aquilo mesmo. Então, acho que o processo de validação para mim é aquela... Todo mundo já ouviu aquele ditado, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Acho que validação é igual. Quando você está criando um negócio, quando você está tendo uma ideia, se você não tem muito claro o que você precisa validar para aquele negócio ir adiante, é muito fácil você ir se enganando achando que você está construindo alguma coisa e indo no caminho certo. Quando, na verdade, você pode estar indo no caminho errado. E, para mim, o processo de validação são os tapas ali que vão te botando no caminho certo de novo. Que vai te levando... Se você souber fazer as perguntas certas, ele vai te levando para o caminho onde talvez você opte por encerrar o negócio, talvez você opte por não construir alguma coisa, pivotar, ou você veja, de fato, não, posso investir dinheiro aqui porque é para lá mesmo que eu quero ir. Legal. Até aproveitando, a gente falou, na ideação a gente fez essa provocação de tempo, né? Quanto tempo você fica dentro, né, de uma etapa ali de
de ideação para que não morra ainda o projeto dentro da ideia. Quando você fala de validação, ela é um momento ali, é um tempo específico disso. Vamos separar os mundos, né? Porque acho que sempre a gente pode validar as coisas, mas de um empreendedor que está ouvindo a gente numa fase inicial, que está na ideação, quando você vai para a validação, o que você consegue definir ciclo, tempo e etc. dentro dessa jornada? Tá. Você consegue. Assim, vamos para os grandes extremos aqui. Não existe um processo de validação de dias ou poucas semanas. Se você está fazendo um processo de validação de anos, também está errado. Então, a gente está falando na ordem de grandeza meses. E aí, o quanto isso dura, depende do quanto você validou ou não as hipóteses. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu vou para a rua com uma hipótese de que, sei lá, falta caneta rosa no Brasil. As pessoas gostariam de escrever com caneta rosa, mas não tem caneta rosa o suficiente. E eu vou para a rua e começam a falar... Eu entrevisto 20 pessoas e as 20 me falam que realmente gostariam de uma caneta rosa. Pô, eu tenho uma certa confirmação e eu acho que eu estou indo no caminho certo. Se as 20 também me falam que não precisam, eu já mato a ideia aí. Agora, o problema é que normalmente fica nesse meio do caminho. 10 falam que precisam, 10 falam que não precisam. Então, conforme você for tendo validações ou não, esse processo ele vai se estendendo. Então, tem coisas, por exemplo, que a gente construiu lá no portfólio da Fisher. Tem um projeto que a gente começou achando que tinha uma carinha de EdTech. E quando a gente começou a fazer os processos de validação, tanto com a bunda na cadeira quanto na rua, então, tanto fazendo pesquisa quanto no mercado, a gente descobriu que, na verdade, o que a gente estava se propondo resolver, já tinha muita gente resolvendo. Era uma dor, mas já tinha muita gente resolvendo, e quando a gente foi olhar para o tamanho de mercado, a gente ia dividir essa torta com muita gente. E a gente acabou pivotando o modelo, porque a dor era a mesma, mas a gente acabou abordando com outro viés, um viés mais de RH do que de EdTech. Então, esse é um processo, por exemplo, que ele durou bastante tempo. Porque a nossa ideia inicial de validação, ela foi pro saco. E tudo bem, melhor ter ido pro saco. E eu sempre falo com os founders desse projeto, falo, porra, a gente gastou mais tempo, mas se a gente tivesse começado a construir o produto errado, a gente ia ter gasto tempo, dinheiro e o mais importante, que é o equity do cap table. A gente provavelmente teria feito uma captação, colocando para dentro investidores, e depois a gente teria que fazer uma outra captação meio que para começar do zero. Então, o processo de validação, ele é muito importante para você saber quando andar na hora certa e não tentar dar uma estiringada antes do momento certo. Muito, muito interessante. A gente vê que é extremamente útil, né? Tipo, assim, é um processo simples, teoricamente simples, barato, não é verdade? Ainda não estamos falando de construção de produto, não estamos falando de contratação de time de tecnologia, que tipo de tecnologia nós vamos utilizar, se é nuvem, o que nós vamos fazer. A gente está ali validando as hipóteses, é um processo útil, barato e simples de ser feito. A pergunta que não quer calar, Pietro, por que o empreendedor não faz esse processo? Muitas vezes é comum a gente ver isso. Por que ele não faz esse processo? Pergunta de 1 milhão, hein? Pô, pior que essa, assim, sendo super direto, assim, normalmente o empreendedor que não faz é o empreendedor que está na primeira jornada dele como empreendedor. E ele não faz porque não é natural da gente ficar conversando com as pessoas para elas criticarem as nossas ideias. Então, isso é a minha visão, tá? Então, cara, eu tive uma ideia. Normalmente, o empreendedor ele é otimista por natureza e ele é empolgado, porque se ele não for, também não vai conseguir tocar adiante. Então, ele é empolgado por natureza e ele quer sair desenvolvendo aquilo. Ele tem uma ansiedade, uma vontade de desenvolver aquilo. Quando, na verdade, o processo de validação é você se questionar o tempo inteiro. É quase que um processo de psicólogo. É você voltar e falar, calma, mas eu tô empolgado demais? Isso que eu tô falando faz sentido? Eu não tô falando um monte de baboseira? Então, é um processo de você se questionar o tempo inteiro. E isso, para quem já fez algumas vezes, que nem na Fisher a gente constrói startups de forma sequencial ali. A gente já passou por vários processos. Então, a gente tem não é um feeling, mas a gente tem algumas métricas, e um pouco é no feeling, de, quando já tá bom eu validar é quando eu vou pra rua. E de quando ainda não tá. Quando ainda não tá lá, quando ainda é só o otimismo e a ansiedade do empreendedor querendo botar pra frente. Então, eu acho que tem muito disso, assim. Você
o empreendedor ele é um executor por natureza, ele quer fazer as coisas. Então ele tem uma ideia, ele quer sair executando aquela ideia, quer botar aquilo no mercado o quanto antes. Às vezes ele tem uma ansiedade de necessidade de caixa, às vezes ele está empreendendo ali, ele tem um tempo delimitado de recurso para ele usar. Então você fazer o processo de validação, no final você tem um pouco de receio de tipo, tá, mas isso vai me atrasar o processo se a validação não for bem feita. Só que na verdade você está economizando muito tempo ali na frente. Tempo, dinheiro e cabelo branco. Esse vem de qualquer jeito. Eu sou prova disso. E negociações de cap table, igual você disse, que talvez seja ali bem caro, né? Porque idealmente, né, quando o empreendedor ele pensa, eles geralmente olham a captação como fim e não como meio, né? E exatamente. Tem muita situação onde ele capta recursos, a gente fala no PPT, isso não é uma crítica, né? Assim, ele tem uma apresentação, ele tem uma proposição, mas na realidade ele tem uma ideação, né? Só que ele não fez essa etapa de validação. Na prática, para o empreendedor, você entende que o melhor momento para validação é pós-validação, caminhando exatamente ali para a construção do MVP, ou você entende que existe caminho aqui de uma possível captação ainda nessa fase de ideação/validação para os empreendedores? Eu acho que tem, ainda mais se você precisa de algum recurso para validar alguma coisa. Então, tem casos onde você precisa levantar dinheiro para conseguir construir um mínimo de um produto viável para fazer a sua validação. Quando a gente vai para casos de deep tech, por exemplo, isso é muito verdade. Mas eu acho que tem vários tipos de validação. Eu acho que você tem uma validação inicial de tese. Então, essa dor existe. Se essa dor realmente existe, qual que é o tamanho dela? Tem gente suficiente com dor para sustentar um business nisso? Seja um ticket muito alto com poucos clientes, seja muitos clientes com um ticket muito baixo. Esses clientes estão dispostos a pagar pelo quanto sua solução custaria? A solução ela é viável para construir? Essa é uma resposta que talvez você não tenha no começo. Então, você vai validando várias coisas ao longo da vida do negócio. E tem coisa que dá para fazer na mesa antes de começar e botar no PPT, tem coisa que não dá. E por isso que o valuation ele não vai ficando mais caro, não vai crescendo só porque a startup vai colocando mais cliente para dentro. Às vezes ela não está aumentando a receita numa proporção que o valuation aumenta, mas ela está validando e tirando da mesa vários riscos que antes ela não conseguia fazer. Então, acho que a resposta final que você perguntou depende do negócio, mas dá para você validar muita coisa antes de captar. Nem que seja a gente brincou aqui na ideação, nem que seja fazer um protótipozinho besta, que não seja funcional, mas só para você botar na frente de alguém e ver o que a pessoa sente com aquilo. Mas eu acho que tem algumas coisas que você... depois você pode sempre pivotar, obviamente, você pode sempre mudar. Mas tem algumas coisas que não dá para você ir para a rua sem saber. Então, assim, quem quer ser o cliente? E são todos os quês ali de perguntas, né? Quem quer ser o cliente? Qual é o problema que ele tem de fato? Onde e quando esse problema ocorre na jornada dele? Por que esse problema ocorre? Então, se você não entender muito bem a jornada ali do cliente, onde as coisas ocorrem, entender muito bem ali a dor, acho que não dá nem para você começar a falar em captação. Assim, eu vou fazer um produto para contadores. Se eu não entendo muito bem a jornada do contador, a dor que eu quero resolver do contador, não tem o que eu fazer. E como que eu valido isso? Bom, eu posso ter sido um contador, e aí eu converso com mais alguns contadores para ver se a minha dor era a mesma que a deles, ou eu posso não ter sido um contador e entrevistar vários contadores. E aí a gente entra naquilo que eu falei, conforme você vai tendo validação de que aquilo é uma dor, aí depois você vê se o pessoal pagaria por essa solução, aí você vê se a construção da solução é viável, você vê se tem concorrência no mercado e tamanho suficiente de mercado para você atuar e ter um negócio grande. Então tem muita gente que fala, vou construir um negócio de 1 bilhão. E aí olha o mercado endereçável é 500 milhões. Aí você fala, você vai construir um negócio que é maior que o mercado que você consegue atingir, você já não validou o tamanho de mercado na saída. Geralmente ele fala, a gente vai aumentar o mercado. Eu vou criar Nós vamos mercado. inventar um novo mercado.
Sim. Bom, super interessante e tentando entender, né, o momento mesmo de investimento, casando com a etapa de validação. Acho que é uma dúvida muito recorrente do empreendedor, que fica naquela dúvida, né? Será que eu vou buscar investimento? E aí o Cris pontuou, né? Ver o investimento como fim e ver as outras coisas como meio, né? Sendo que o fim é o problema, né? Primeiro grande desafio é entender esse problema. Mas antes de avançar, eu queria fazer o nosso momento glossário aqui, que já apareceram algumas palavrinhas. Eu vi você anotando, eu sabia que eu tinha falado um monte de coisa. Né? O que E vem por aí. eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou soltar a palavra, quem estiver confortável para desmistificar para a galera o que é esse termo, Beleza. pega a palavra e explica, A tá gente bom? tá pensando aqui, o que a gente falou Eu nem aqui, né? percebi, eu não tenho a menor ideia do que Bom, é um dos nossos objetivos aqui, né? É desmistificar um pouco dessa linguagem que a gente utiliza, esse startupês, essa linguagem que a gente fala no ambiente de inovação, para quem está ali ouvindo e ainda não conhece esses termos, então a gente vai ter esse cuidado de explicar. E a gente vai explicar uma vez só cada termo, né? Então quem perdeu também os outros episódios e se aparecer algum outro termo, assiste que é bem legal. Bom, cap table. Quem quer explicar o que é cap table? Super importante Essa saber, tem que ser né? você, né? Vou falar O sobre cara isso. do cap table, né? Table. Cap table é um cara, né? Eu vou falar igual a Receita fala, né? É o quadro de sócios e administradores. Mas, basicamente, é a estrutura ali de capitalização, você falando se fosse a estrutura, qual é o percentual que os sócios ou os investidores detêm da determinada startup. Então, se aqui a gente fosse uma sociedade igualitária, cada um teria 33,33%, isso comporia o nosso cap table. E aí, a cada rodada de investimento, se dilui a participação dos sócios e entra um novo sócio nessa estrutura. Então, quando eu falo de cap table, eu estou olhando para isso. Qual é a estrutura societária da startup? E que muitas vezes o empreendedor prejudica a formação desse cap table porque ele coloca ou um investidor com muita porcentagem da maneira equivocada, ou um sócio que não está na operação também com uma fatia grande, e isso prejudica toda a jornada dele de Exato. captação, né? Por isso que é Isso. importante saber o que é isso. E o cap table é a coisa mais valiosa que você tem na sua startup. Perfeito. Mais do que tempo, Isso né? dá um corte, né? Tipo, empreendedor. O cap table é a coisa mais valiosa que você tem na sua startup. Mas é verdade. E até nesse ponto, assim, antes, uma recomendação para todos os investidores, empreendedores. Antes de receber investimentos, procure materiais com indicativos e médias ali do quanto que é normal se receber de investimento e se dar de participação. Tem muito, na Snack tem muito material disso, acho que na Bay Startups também tem muita coisa, o pessoal da Endeavor também faz muita coisa disso. Não saia dando participação da sua empresa, seja para potencial funcionário, seja para investidor, sem você consultar o que são as práticas de mercado. E essas práticas de mercado você encontra qualquer pesquisa na internet, na Bay Startups, na Endeavor, na Snack, ou entre em contato com alguém desse mundo e pergunta. Porque são valores médios que são seguidos nos negócios. Varia de negócio para negócio? Varia. Mas você tem valores que são muito fora do mercado que, às vezes, para um empreendedor que nunca viu, não sabe, ele vai aceitar e aí você dá muita participação, prejudica todas as rodadas de captação futuras. Perfeito, muito importante. O cap table é importante entender no primeiro dia de se empreender, né? E às vezes é uma coisa que a gente vai entender lá na frente, então é muito valioso esse conhecimento e essa orientação que você está dando, ô Pietro. E aí eu queria perguntar também uma outra palavrinha aqui que é prima dessa, vamos dizer assim, né? Tá no mesmo ambiente, que é o valuation. O que é o valuation? Vamos desmistificar isso aí para o pessoal. Tá bom, pode olhar, eu falo. Essas aí não tem como Não ser tem nem você. como. Cara, quando você fala de valuation, a gente está falando de avaliação, né? Que é quanto que aquele negócio, aquela startup, ela vale, né? E aí eu brinco, todo mundo que trabalha na área de finanças me pergunta, Cris, como que eu precifico uma startup? Eu falei, durante alguns anos vai ser um aspecto negocial, né? Porque a avaliação de empresas, ela tem algumas metodologias, né, Luiz? Então, você pode fazer por múltiplos que são relacionais, múltiplo de EBITDA, né? Que é daí o Luiz já vai com a canetinha. Não, vai lá. São indicadores financeiros de sucesso. Indicadores financeiros, receita, etc. Só que quando você tem um negócio nesse estágio que a gente está falando, você não tem. Você tem hipóteses, você tem mercado e etc. E aí eu falo sempre que ele é negocial, porque entendendo o que o Pedro falou, de quanto
tem que ser a diluição da sua participação no tempo, porque quando você fala de fundraising é jornada, né? Então, financiamento, captação de investimento, ela é jornada. Então, você não pode pensar só no momento, você tem que pensar em todas. Então, quando você fala da avaliação, ela vai ser uma regra de 3, assim. Posso abrir mão ou diluir 5% da minha empresa para Family, Friends and Fools, né? Que é amigo, famílias e tolos, né? Ou alguma coisa assim. E aí, quanto que vale? Cara, se você está cedendo 5 por... Vou fazer uma conta... Vou 10, né? Para simplificar a minha conta aqui, né? Se eu preciso de 100 mil por 10%, eu vou aplicar a regra de 3 e o meu negócio, em tese, está precificado, vale R$1 milhão. Exatamente. E assim sucessivamente, até que em determinado momento, as metodologias que a gente conhece de avaliar um negócio, elas se cruzam, sabe? Quando você avalia versus o aspecto negocial. Perfeito. Então, o valuation é nada mais do que a avaliação daquela startup. Quanto ela vale, né? É um processo de avaliação e um valor no final. E é muito utilizado para poder se determinar quanto vai ceder de participação e quanto vai ter de investimento naquela startup, né? E a gente fala muito equity também quando fala de participação, né, Pietro? Eu vi que você fugiu dessa palavrinha aí, foi para participação. Interessante deixar a dica para o pessoal. E aí, para terminar aqui o nosso momento glossário aqui, eu queria que explicasse Deep Tech. O que é uma Deep Tech? Tá bom. Só pegando um gancho... Essa foi sua, então. Só pegando um gancho de valuation, do mesmo jeito que a gente falou antes para cap table, o valuation também você tem métricas para cada estágio da startup que são praticadas. Então, valores médios que são praticados ao longo de cada etapa da startup. Então, vale a pena o empreendedor conferir isso. E acho que é sempre bom ressaltar que a gente fala aqui é um mundo muito específico de startups de tecnologia com jornadas sucessivas de captação. A gente não está falando aqui de, por exemplo, a gente se juntar para investir um dinheiro inicial e abrir alguma coisa de economia real, como, por exemplo, um restaurante. Sim. Que você faz um investimento inicial e depois você retorna esse investimento. A gente está falando de negócio de tecnologia, onde o crescimento é sucessivo, acelerado, e você faz várias rodadas de captação em sequência, e a vida inteira da startup, até o IPO, até uma venda, ela vai ser assim. Por isso que o cap table é muito importante, porque ele não é a foto que acaba no primeiro momento. Agora, voltando para Deep Tech. Deep Tech assim como você tem Fintech para serviços financeiros, assim como você tem Health Tech para saúde, Deep Tech concentra as startups de pesquisa mais tecnológica ali, onde você vai gerar algum conhecimento ou algum produto com uma base tecnológica. Então, por exemplo, um novo modelo de inteligência artificial para interpretação de voz. O OpenAI, agora com o ChatGPT, é um exemplo de Deep Tech. Então, são startups que elas podem ser transversais a setores, mas que elas estão trazendo novas tecnologias. E aí você tem uma intersecção com alguns setores, como, por exemplo, biotech. Biotecnologias, e você tem uma pesquisa de tecnologia muito profunda, você pode ter startups ali no meio que são biotech e deep tech ao mesmo tempo. Perfeito. E normalmente as deep techs promovem uma transformação grande na sociedade, né? Você pode desenvolver, por exemplo, um novo diagnóstico médico baseado em visão computacional, termografia, inteligência artificial, ou seja, exige pesquisa pesada, existe dedicação para se fazer um produto que tem muita interface com ciência, né? Sim. Então, e a gente talvez não esteja tão educado no ecossistema de investimento para trabalhar com esse tipo de empresa ainda no Brasil, né? A gente vê um início aí de uma preparação para isso. Mas, Luiz, só pegar um gancho, né, para não passar, quando a gente fala de validação, que acho que é legal que o Pedro comentou aqui, que os empreendedores, muitas vezes, é o que eu falei assim, qual é o momento, né, que você capta, se você pode captar da ideia para validação e tudo mais. Esses são exemplos clássicos, né, que a gente falou de biotech, deep tech, que dificilmente ele vai conseguir apresentar isso. Então, ele precisa de investimento, né? O que é diferente, e é isso para empreendedores, por exemplo, de um negócio que a gente falou SaaS, né, que é vender ferramentas, né, software para empresas ou negócios ali B2B, ele já prevê recorrência, produto. Então, eu não preciso captar grana para poder testar algo que está ali factível, assim, sabe? É isso. Ou B2C, né? Que é para venda para consumidor. E você tem, até falando um pouco de etapas de validação,
uma ferramenta tipo um SaaS, que a gente comentou, um Software as a Service, você tem como ir validando partes dele ao longo do caminho. Então, você começa com o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável lá, para validar uma função específica, uma funçãozinha mesmo específica. Eu ia falar feature já. É bom falar também para o pessoal ir assimilando. E aí você vai validando. Tá bom, eu entendi que aquela função é importante. Mas qual que é a melhor experiência para eu entregar isso? Mas qual outra função eu poderia agregar para entregar isso? Mas isso é melhor num app ou web? Então você consegue ir validando essas coisas ao longo das captações. Agora, por exemplo, se eu estou fazendo um remédio novo, tudo bem, eu tenho todas as etapas de pesquisa, mas eu não consigo ir testando aos poucos meu remédio com as pessoas. Então eu preciso levantar muito mais dinheiro, porque o meu processo de validação ele é muito mais longo, ele envolve pesquisa. Então, os volumes de recursos que vão sendo aplicados nessas rodadas, eles podem variar. E aí você mexe em valuation, que a gente comentou, todas essas coisas. Legal. Perfeito. É interessante, né? E é diferente a lógica, apesar de ser parecida, né? São volumes maiores, o tempo também é bem maior. E existem fundos especializados nesse tipo de investimento e tudo. E aqui no Brasil a gente tem o CIETEC, que é um local onde tem algumas deep techs, né? Fica dentro da USP. É interessante quem quiser saber um pouco mais sobre o tema, conhecer o CIETEC. A gente vai deixar alguns links também para ajudar o pessoal, essa questão do valuation, do cap table, também para orientar. Bom, eu queria te perguntar, Pietro, em relação ao processo de validação. Se vocês utilizam um framework, ou seja, uma metodologia, um jeito de trabalhar específico, que tem início, meio e fim, etapas, e o que você poderia falar disso? Se já testou algum que não funcionou, se já testou outro que funcionou mais, se você criou o seu próprio, como é que foi essa história e como é que é essa história na Fisher? Tá. Na Fisher a gente usa ali são duas metodologias, 2 frames que a gente chama de Business Assumption, ou hipótese de negócio, ou Problem Statement. A definição do seu problema. Então, a gente tem umas frases ali que elas são... E isso é muito bom. Elas são um resumo e condensam toda a pesquisa que você fez para chegar na definição do seu problema, nas suas hipóteses de solução e como você fez as validações iniciais. Então, a gente pode deixar o link depois, mas é algo do tipo, o problema que eu resolvo é tal, quem tem esse tipo de problema é essa persona, que esse problema normalmente aparece ao longo dessa etapa da jornada e as soluções atuais, elas não satisfazem esse problema por isso. Então, o que está embutido aí fiz com pesquisa de mercado, entendi muito bem a jornada e defini muito bem quem é a pessoa. Aí eu vou mais a fundo. O mercado que eu vou atacar é esse, então vai um pouco do mercado endereçável que a gente comentou com a Clarinha no episódio anterior. Então, o mercado que eu vou atacar é esse, mas eu vou começar assim. E aí também é uma definição do meu roadmap de produto. Eu sei que você vai perguntar roadmap. Não, acho que acabou o momento do lançamento, a gente vai ficar só explicando. Mas o roadmap de produto é basicamente como eu vou fazer a construção do meu plano de produto. Então, se eu tenho uma solução, dificilmente a solução começa genérica. Então, eu vou começar resolvendo esse problema por essa funcionalidade com esse produto específico. Então, a gente usa essa metodologia lá na Fisher, que a gente chama de Business Assumption e Problem Statement, que é o que a gente comentou antes, porque isso traduz muito bem toda a pesquisa que a gente fez. É como se fosse um resumo de toda a pesquisa que a gente fez e toda a validação que a gente fez. E aí tem um ponto que a gente coloca aqui dentro que tem uma extensão disso, que é quando eu já fui para um processo de validação mais extenso, é você provar o porquê que aquelas afirmações que você fez, elas estavam certas. Então, cara, eu validei que tal cliente tem essa dor, porque eu conversei com X pessoas, e eles me mostraram isso, 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 e eu já fiz, inclusive, uma pesquisa de preço, e eles falaram que estariam dispostos a pagar isso numa solução. Então, para a gente, o que tem funcionado é essa metodologia. Tem algumas outras, tem diversos Canvas, e por Canvas, a tradução de Canvas é um quadro. Tem vários quadros, onde alguns, por exemplo, colocam aquilo que eu falei, qual que é a solução, onde ela se manifesta, quem é o cliente.
Mas tudo isso é para você entender muito bem o que eu falei no começo. Qual que é a jornada do seu cliente, onde esse problema se manifesta e por que ninguém resolveu esse problema ainda. Se você não souber muito, muito, muito bem sobre a dor, seja apaixonado pela dor, se você não souber muito bem essa dor, aí você não validou direito as coisas ainda. Legal. E é uma coisa que você falou, né? Você tira o empreendedor só da paixão, né? Porque se ele conseguir responder isso, ele vai entender. Hoje é muito difícil, né? Você não encontrar algum negócio que minimamente você concorra de forma transversal, né? É isso. Então, trazer essa estrutura de questão, ele vai fazer a parte de pesquisa, ela vai fazer a validação e por aí vai. Você falou uma coisa interessante ali sobre definição da disposição, né? O cliente estar disposto a pagar por aquela solução, né? Quando você fala de validação, a gente... O que você vê assim? Precisa estar claro esse modelo, né? Acho que a minha pergunta é: só saber se a pessoa está disposta a pagar é satisfatório ou você tem que definir nessa etapa, inclusive, o que seria essa referência de preço? Porque eu vejo muito as startups na jornada mudando muito estratégias de precificação. Sim. E por mais que pareça algo, não, ok, tem dor, a gente resolve. Mas é a mesma coisa que a gente fala assim, não. Tem dor, alguém resolve, mas vamos descobrir quem paga. É isso. E assim, só um parênteses na sua pergunta, é como ser isento nesse processo. Isso. Porque se a gente pergunta, você pagaria tal, ó, talvez a pessoa fala que sim, mas aí a gente sabe, então Exato. assina o cheque aqui, ou então passa seu cartão agora. Ela não sabia, né? Então como é que a gente fica isento? Desculpa te interromper Não, aí, mas só acrescentando na eu sua acho que é bem pergunta. isso, porque às vezes o pessoal escuta isso da validação, ele falou, faz aqueles questionários guiados, né? Eu falo assim, com pouco viés, né? E isso é algo que eu vejo, assim, cara, de muita dificuldade na startup andando de lado, pivota, né? Que é o famoso pivotar, né? Então, o que você vê, assim, o que geralmente você pratica no dia a dia em relação a essa estrutura? Qual é o seu... esse frame que você falou, aí você desdobra ele em qual estratégia, assim, sabe? Tá. Cara, essa questão... Tudo bem não ter resposta... Tudo bem discutir a resposta. Exato. Essa questão do pagar, o quanto pagar e como perguntar, ela é sempre... É difícil no começo, porque às vezes o seu produto muda tanto que nem faz sentido a pergunta que você fez no começo. Então, às vezes eu começo baseado no modelo de receita recorrente, depois eu vejo que não faz sentido a receita recorrente, que o meu produto é melhor baseado por consumo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do portfólio, que a gente tem uma startup de inteligência artificial para leitura de documentos complexos. Então, ela pega tipo uma matrícula, um contrato, lê aquilo e extrai as informações relevantes para que um humano não tenha que ficar fazendo aquilo manualmente. No começo, a gente achava que podia ser uma assinatura. Paga X por mês, eu te libero a funcionalidade de leitura de matrículas, mais X por mês eu te libero a de contrato. Só que aí, a gente fez os processos de validação, a dor era uma dor de verdade, tinha mercado suficiente e as pessoas estavam dispostas a pagar. E aí a gente fez uma primeira suposição de quantas pessoas pagariam. E a gente começou a ver que tinha um problema, que quem usava muito estava disposto a pagar mais, quem usava menos estava disposto a pagar menos. E a gente falou, bom, se a gente está oferecendo o mesmo produto, a mesma assinatura, eu não posso cobrar diferente. Então, na verdade, como o meu custo está diretamente relacionado ao volume de processamento, faz sentido eu cobrar por uso e não por assinatura de módulos específicos. E aí a gente pivotou o modelo de cobrança. A gente foi para um modelo de cobrança que você paga X reais por cada documento que você lê. E aí a gente conseguiu acertar melhor o mercado. Então, como que foi esse processo? Até o processo inicial de validação. Primeiro, o que a gente falou de ideação vai para a rua, conversa com alguém. Mas eu não gosto muito de começar com esses questionários guiados, porque eles estão cheios de vieses. Então, eu vou para a rua para conversar. E aí, a primeira coisa que eu pergunto, então, por exemplo, eu vou fazer alguma ferramenta para a área financeira. Eu estou interessado na gestão financeira da startup. Eu começo sempre ouvindo. Chego pro cara e falo, cara, como que você faz a gestão aí, a conciliação de contas? O que você usa? O cara começa a me falar, não, isso aqui eu faço no Excel, isso aqui eu uso o banco tal, isso aqui eu uso a coisa tal. E vejo se nesse meio do caminho aparece a dor que eu estou tentando resolver. Se não aparece, eu começo a jogar algumas no ar, mas não jogo só a minha. Eu falo, conciliação é um problema para você? Projeção de fluxo de caixa é um problema para você? Criação de dashboard para investidor é um problema para você? E o cara vai me falar, não, isso é um problema, isso não é um problema. E eu vou aprofundando até
entender de fato se aquela feature que eu quero... aquele problema que eu quero resolver, na verdade, é uma dor relevante para a pessoa que eu estou conversando. E pode ser que para o CFO seja, mas para o gerente financeiro não, ou vice-versa. Porque você tem que entender também que tem as personas dentro das empresas, ou seja, as pessoas e os cargos que elas ocupam e as funções que elas têm dentro da empresa são diferentes. E um gerente financeiro pode falar que aquela ferramenta não serve para aquela empresa e o CFO falar que serve. Porque o CFO normalmente quer uma visão mais ampla, o gerente uma visão mais de operação. Então, você tem que também entender com quem você está falando. Então, se nesse processo você está vendo que tem uma dor ali e que nenhuma ferramenta no mercado ainda resolve aquela dor, aí você está pronto para contar para o cara. Fala, cara, eu tive uma ideia. E aí eu sempre começo assim, eu nunca falo que eu tenho um produto, eu falo que eu tenho uma ideia. Eu falo, eu tive uma ideia. E se eu resolvesse a dor de conciliação para você assim, assim, assim? E aí, normalmente, a resposta que volta é ou me ajudaria muito, ou não me ajudaria tanto, ou tal coisa também faz isso. E aí você vai aprofundando. Se você vai tendo sim sempre no processo, então sim é uma dor relevante, sim o jeito que você propôs resolver aquela dor, a sua solução funcionaria, você pode nessa hora, por exemplo, mostrar um mock-up para o cara, que é um protótipo para o cara. Navegável, alguma coisa assim, ou é tão de baixa fidelidade que... Tem os dois, assim, depende muito. Mas hoje em dia é tão fácil você fazer num Figma, por exemplo, que é uma ferramenta onde você faz um protótipo navegável, mas que ele é só o front. É só a tela, ele não tem nada atrás. Você pode até clicar num botão e ir para uma tela, mas assim, atrás não tem nada, você só fala pro Figma ali, ó. Quando clicar aqui, vai para essa tela. E aí você mostra dados falsos ali. Só para... E aí você fala pro cara, isso aqui meio que te resolveria? Esse é o jeito que a gente faz, tá? E aí o cara fala sim ou não, pô, isso aqui eu não gostei, isso aqui é inútil, senti falta disso aqui. Isso você já está quase que validando como seria seu produto. Mas o mais importante para a primeira fase de captação é que você validou antes. Se aquilo é de fato uma dor e quão relevante é aquela dor. E aí, por último, você pode sentar com o cara, pô, e eu faço muito isso, falo, cara, tá bom, se eu te entregar isso aqui que eu mostrei, quanto você pagaria? Eu sempre pergunto, todo o processo de validação eu começo ouvindo, nunca falando. Quanto que você pagaria? Aí o cara vai dar um chute. Aí ele pode dar um chute no caminho que eu tô querendo ir, ele pode dar um chute em qualquer outro caminho. E aí eu viro e falo, não, mas e se fosse tanto? Você pagaria? E aí eu consigo claramente ver, não, tudo isso eu não pagaria. Normalmente vão jogar para baixo. Qual que é o lado negativo de hoje em dia? É que todo mundo vai querer te comparar com alguma ferramenta que já existe. Porque existe ferramenta para tudo. Existe ferramenta que cobra por usuário, existe ferramenta que cobra por dashboard, existe ferramenta que cobra por uso. Então, por exemplo, o caso que eu contei de EdTech é uma que a gente provavelmente vai cobrar por número de usuários dentro da empresa. Aí o cara fala, mas o Gmail me custa tanto, o Notion me custa tanto, tal coisa me custa tanto. Eu não pagaria mais que isso para você, porque, você não resolve mais problema que o Gmail para mim. Ou sim, você resolve minha vida, eu pagaria um monte para você. Então, é mais ou menos esse o processo que a gente usa lá dentro da Ficha. Muito interessante. Muito interessante e bem didático a explicação, né, do Pietro. Gostei bastante. Foi? Às vezes eu tô tão imerso no negócio que às vezes não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Não, fez sentido sim. Ele contou uma história que eu falei assim, eu me sinto menos psicopata também. Isso é uma brincadeira. Porque quando eu tinha a tese da Cirrus, né, eu falava assim, será que faz sentido a galera ter, né, no mercado tech, ter um contador especialista? Aí eu me infiltrava, que o pessoal às vezes fica, mas como eu valido? É o que você falou, cara, vai pra rua. É isso. Eu me infiltrava nos eventos e me fingia de empreendedor de tech. Cara, e aí? Quais as dores? Eu fazia exatamente essas perguntas. Como que tá as finanças? E o seu contador, o que você acha? E aí a gente vai coletando, né? E ali no final você vai numa conversa neutra. Né? E aí o que eu falei do viés é que quase sempre a gente quer ouvir uma resposta, quando a gente tem a paixão pela ideia, né? E a gente nem percebe ali aquela jornada. Posso aproveitar e mandar uma pergunta aqui? Pode, eu tô guardando um aqui para ele também. Pode perguntar. Vamos ver se eu pego a do Otero aqui. Ó. Vai lá. Então, você falou algo interessante em relação a isso, as etapas, né, que compõem a validação, e isso pode influenciar, e uma vez cumprido, vai ter algumas mudanças de modelo de precificação e tudo mais. Quando a gente fala de validação, a gente até falou, você passou aqui no corredor e falou, não é. Eu sei. Muita gente entende assim, a validação e PMF, né, que é de Product Market Fit,
Vai, Otero. Product Market Fit é a junção entre o interesse do produto e o interesse do mercado, vamos dizer assim. É quando tem um casamento, o produto conseguiu atingir o interesse do mercado e começa a ter uma busca muito grande por esse produto. Então, costuma ser fácil de identificar quando a startup consegue o Product Market Fit, porque começa a ter um aumento de consumo por aquele produto e você começa a ter que mudar toda a estrutura da startup para um crescimento. Então, fica claro, eu vejo que tem gente que fica na dúvida, será que eu atingi o Product Market Fit? Se você está na dúvida, infelizmente, a notícia é que você não atingiu. Se ele não então, tá, você não vai tá perceber se É. você atingiu. E aí, nessa definição não é a mesma coisa ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A minha visão não é a mesma coisa. Porque acho que quando a gente fala de validação, a gente está falando de algumas coisas. Assim, eu estou validando a minha tese, o meu negócio, ou eu estou validando o meu produto. Porque o meu produto não é só como eu resolvo, não é só o problema que eu resolvo, é também a entrega. É como eu resolvo aquele problema. Então, o que eu estava falando aqui agora, de como eu empacoto, qual que é o modelo de cobrança, como que eu entrego, se é no app, se é web, qual que é a experiência lá dentro. Então, às vezes, tem duas empresas vendendo exatamente a mesma coisa, só que elas entregam aquilo em experiências e formas totalmente diferentes, e uma voa e outra não. Então, vou dar um exemplo aqui do Nubank. O Nubank não é o único que entrega as coisas que ele entrega. Só que o Nubank entregou de um jeito que ele conseguiu um fit muito... Ele conseguiu um match ali, uma combinação do que ele estava entregando, fruto de muito estudo, obviamente, mas do que ele estava entregando com o que o público dele queria ou precisava. Então, isso é o Product Market Fit. É quando todas essas coisas se casam. E aqui a gente está falando de produto. A validação de tese de um negócio, ela é mais na dor e menos no como você está fazendo aquelas coisas. Porque isso você vai descobrir ao longo do tempo. Então, cara, o meu cliente ele quer consumir, ele quer resolver algum problema, mas ele pode querer consumir no meu site, ele pode querer consumir por API, ele pode querer baixar esse negócio em qualquer tipo de arquivo, sei lá, um JSON ou um Excel. Então, eu não tenho como responder essas coisas no começo. E acho que um dos principais erros que podem acontecer é você colocar uma grana ferrada para crescer quando você ainda não identificou o Product Market Fit. Porque você vai ter que fazer uma força muito maior. Porque às vezes você não sabe quem é a persona ideal dentro da empresa para usar e vender. Você não sabe a forma ou como entregar aquele produto do melhor jeito. Você não sabe se às vezes você precisa colocar mais uma feature junto para aquilo lá começar a fazer sentido e escalar. Então, enquanto você não conseguiu validar muito bem as coisas e entender como você entrega e começar a perceber uma escala, um negócio crescendo ali de um jeito mais acelerado, você não atingiu o seu Product Market Fit. Você pode ter validado a dor, você pode ter validado a entrega, a solução, mas você ainda não conseguiu casar todas essas coisas. Legal. E assim, acho que um disclaimer, cada um tem uma definição diferente para o que é PNF. Sim. Essa aqui é a que eu considero. Assim, tem gente que faz coisa de forma diferente, tudo bem. O que eu falo que é muito da minha experiência do que a gente entrega na Fischer. E acho que uma outra coisa importante é assim, validação de produto é diferente de pesquisa de produto. E aí tem diversos jeitos de dividir, mas quando você está validando um produto, você está validando algo que você já tem. Seja um protótipo, seja um MVP. Quando você está fazendo uma pesquisa de produto, é todo o resto. É pesquisar mercado, é pesquisar a dor, é pesquisar a melhor forma de entrega. Muito bom. E assim, muito interessante todo o processo. E é bom ver que não deve ser muito frustrante fazer tudo isso certo, pegar um problema, fazer a solução, construir um protótipo, validar a experiência e o mercado ser pequeno. Não é verdade? E eu acho que isso é pouco falado. Eu acho interessante a gente trazer luz para esse tema, para você explicar um pouco para a gente como é que seria então uma validação de mercado e em qual momento ela aconteceria. Porque dentro da minha cabeça faz sentido ela acontecer logo no início, antes de eu ir identificar se o problema existe ou se a solução resolve o problema, é entender se eu estou num grande mercado suficiente para eu poder colocar lá uma solução e ela ter uma escala que faça sentido eu produzir um produto digital para ela. Eu concordo totalmente com você. Acho que quanto antes você fizer isso, melhor. Sabendo que você vai errar.
Sempre. Então, assim, você faz um business plan, um Excel bonitinho com o seu plano de negócio. Você sabe que aquilo lá não vai ser verdade nunca. Mas você sabe mais ou menos, aquilo te dá um guia do que você está fazendo. Então, quando a gente está fazendo uma validação de tamanho, o que muitos chamam de Tan Samson, e aí depois a gente pode deixar até os links aqui do que é Tan Samson, mas você está fazendo uma estimativa de qual que é o tamanho do seu mercado. E isso é muito importante para você não errar feio, digamos assim. Você vai errar, mas para você não errar feio. Então, para você não achar que você vai vender para 1 milhão de clientes, quando na verdade o seu mercado inteiro é de 1,5 milhão de clientes. Se ninguém vai ter 2/3 de um mercado em 5 anos. Então, você tem que mais ou menos saber, através de algumas premissas, qual que é o tamanho do seu mercado. Então, vamos criar um Tan Samson aqui. Qual que é o tamanho do mercado de cartão de crédito, já que a gente falou do Nubank lá atrás. Putz, o mercado de tamanho de cartão de crédito ele não pode ser, só para o Brasil, ele não pode ser maior do que a população do Brasil. Então, começa por aí. Então, tá bom, tem a população do Brasil. Da população do Brasil, quem que seria o mercado endereçável a ter cartões de crédito? Bom, tem que ser pelo menos maior de 18 anos, ou tá ali pelo menos 16, que você tem hoje conta infantil, mas vamos supor que você não vai atender o público infantil, você vai atender adultos. Então, tá bom. Então, qual que é a população acima de 18 anos? 150, 180, estou chutando aqui, não sei. Sim, um chute só para ilustrar. Suponho que seja 150 milhões. Tá bom, dos 150 milhões, eu vou querer atender as populações mais velhas também, que estão acostumadas com uma relação de agência, ou vou ser digital? Putz, não vou atender o público mais velho. Então vou fazer um recorte de 18 até 45 anos. Bom, sei lá, vai para quanto isso? 80 milhões de pessoas? Então tá bom, eu estabeleci que eu quero atingir um público de 80 milhões de pessoas e eu quero cobrar por esse cartão de crédito. Eu quero cobrar R$1 por mês por pessoa. É assim que eu vou fazer dinheiro. Não vou ter taxa toda a minha taxa de transferência que eu cobraria eu vou reverter em cashback para a pessoa, eu vou cobrar R$1 por pessoa. Bom, então o meu mercado endereçável aqui são de 80 milhões de pessoas com um ticket de R$1 por mês. Se a gente está falando de 80 milhões por mês, a gente está falando de 800, 960 milhões por ano. Então, esse é o meu mercado endereçável. Você está vendo que eu coloquei um monte de premissas aqui que podem se confirmar ou não. Às vezes eu posso ver, começando a pesquisar meu produto, que na verdade só quem tem 18 a 24 anos vai gostar do meu produto. Já cai bastante, talvez não faça sentido continuar. E aí já cai muito. Então, por isso que durante a validação, eu preciso ir confirmando essas premissas que eu tinha. Então, o pessoal de 45 gosta de usar, o pessoal de 30 gosta de usar, o pessoal de 18 gosta de usar? Eu posso ver que sim ou que não. O pessoal pagaria R$1? Eu tenho concorrentes no mercado que entregam a mesma coisa que eu, mas que não cobram nada. Então, você vai começando a fazer essas análises para ver qual que é o tamanho do seu mercado. Aí, obviamente, você não vai começar com o Brasil inteiro, com essa população inteira. Você fala, olha, pelos próximos 2 anos, eu vou focar no público de 18 a 24 e é o público de Minas. Porque eu sou de Minas, eu entendo muito bem o público de Minas, eu vou começar. Então, você diminuiu muito mais o seu público inicial. Então, você limitou e você já está criando o seu plano de negócio. Para os primeiros 2 anos, eu vou só focar em Minas no público mais jovem. Depois eu vou expandir para um público um pouco mais velho ainda em Minas. Depois eu vou expandir para o Sudeste inteiro. Depois eu vou expandir para o Brasil inteiro. Então, você começou a criar o seu plano de negócio e os tamanhos de mercado. E aí pode ser que no meio desse caminho surja um mercado completamente novo. Falar, eu percebi, conversando, que meus clientes me mandam muita mensagem falando que eles também querem cartão de débito. Ou que eles também querem conta digital. Aí eu vou estudar se vale a pena eu criar um cartão de débito. E aí o meu mercado endereçável ele pode ir aumentando. Perfeito. Interessante, né? Uma leitura didática sobre o contexto. E da mesma forma que você deu um exemplo de um novo produto abrindo um novo mercado. Isso. Pode ser que você também desbloqueie um novo mercado, uma idade diferente, que você achou que não teria adesão, começa a ter adesão, e aí isso também aumentaria Com certeza. O mercado endereçável, né? O Total Addressable Market. É isso. E tem uma questão aí, é possível criar mercado. Não existia o mercado para o chat GPT ou para o Facebook antes deles existirem. Eles, de fato, criaram um mercado. Mas é muito mais difícil. Sim. Porque você tem que ir lá e vai para o investidor e tem que convencer a ele que você vai criar uma coisa que ninguém precisa, mas todo mundo vai querer. Pô, todo mundo precisa de cartão de crédito, todo mundo precisa de conta em banco. Não é todo mundo que precisa de rede social. Você tem muitas
oportunidades em coisas que já são percebíveis que eu preciso, né? Isso, Do que você e outro. E uma coisa, só para concluir ali do que você falou, é o maior desafio, eu acho, que quando você fala para B2B, né, é até uma recomendação para os empreendedores, porque você deu um exemplo super clássico, assim, o meu produto de digitalização, né, de documentos complexos, ele atende a qualquer PME. Só que o ponto que você tem que ir validando mas, cara, quem contrata isso? Porque às vezes pode ser o mercado é gigante, mas ele vai falar, não, só quem é problema disso é quem tem uma estrutura, por exemplo, de financeiro rodando, porque o empreendedor, enfim. Então, acho que a dica, né, para os empreendedores use a validação, porque ela vai, de fato, direcionar. E você não assume um compromisso, né, de um mercado que, na prática, você vai falar, olha, veja bem, investidor, é um pouquinho menor. Então. Justo. Se você vê que durante a validação tem um nicho muito específico, eu vou para profissionais autônomos. Mas, cara, todo médico que eu converso fala que quer minha solução para amanhã. Então por que eu não começo só com o nicho de médicos? E depois eu vejo se eu cresço. É isso. Muito bom. O papo tá bom, né, Luiz? Mas Isso se ficar aí. aqui, a gente vai fazer. A gente vai continuar, né? Vai Mas continuar. Tô brincando. Pode Bom, demais. queria pedir considerações finais, né, Cris? Aí para você e pro Pietro, eu também vou fazer a minha aqui bem rapidinho, porque a gente tá terminando mais um episódio dessa série e o tema hoje foi validação e foi um prazer aqui bater esse papo, né? Vamos lá, considerações finais então e depois vem o fechamento do Cris. Cara, assim, é meio que a dica que eu dou em quase todo episódio fale com outras pessoas, veja como eles fizeram, procure na internet, procure na B Startups, na Snack, na Endeavor, a gente já comentou aqui. Tem muita coisa, muito material, você não precisa fazer nada do zero. Já tem não é mais 2008 aqui, já tem muito material na internet. E vai pra rua. Conversa, mas conversa de peito aberto. Conversa para ouvir e não para confirmar. Ouve de fato quais Muito são os bom. problemas das pessoas e não vai lá tentando confirmar se a pessoa tem aquela dor. Porque às vezes na conversa, a pessoa te dá uma ideia que é melhor do que a sua. E você fala, não, eu posso começar por aqui desse jeito. É uma entrada muito melhor. Então, vai pra rua, mas vai pra rua pra ouvir e não pra confirmar o que você acha. Acho que é isso. Bom, as minhas é o que eu falei um pouco no início, cara. O processo de validação é um processo barato, muito útil, fácil. Assim, exige uma mudança de mentalidade, mas não exige aprender uma nova técnica. Existem coisas para nos ajudar, que inclusive nós vamos deixar os links aqui. Então, eu acho que o empreendedor que é bom em validação é meio caminho andado para o sucesso, vai organizar todo o futuro daquela construção ali, uma validação bem feita e feita com aquele olhar crítico mesmo, só passar o que foi realmente validado, isso faz toda a diferença. Essa é a minha consideração. Construa, né? Uma empresa baseada no cliente, né? Que eu acho que quando você fala de validação manter o ouvido, ouvir de verdade. Muito bom. Mas legal. O Cris sempre com as frases. O Cris tem uma sacada simples assim. Rasa pra cima que eu tô lançando. Né? Coach quântico ali. Mas, perdi agora. Tinha um efeito aqui. Não, fazer a piada era mais importante. Não, vambora. Não, mas de fechamento todos os negócios, né, que a gente citou aqui tá sempre baseado no cliente e a validação acompanha essa jornada. Então, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu gostei bastante. Acho que é aquela troca de conteúdo bom. Então, permaneçam aí conosco. Os próximos episódios vamos trazer conteúdos que continuam essa jornada, falar sobre PMF, operação, growth, tração e tudo mais, que é aquilo que você, né, empreendedor, precisa. E é nosso papel trazer um conteúdo bom de qualidade para que você desenvolva e cresça. Perfeito. É isso. Valeu, gente. Nos vemos no próximo episódio. Pessoal.